Agora preste atenção! Para você aprender mesmo com força, é careca de saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto, já estamos na aula 19, função exponencial. Veja bem, a característica importante da função exponencial que você vai encontrar aqui é o seguinte. A base, então nós temos o A, que é a base. Agora a variável x é o expoente. A variável x é o expoente. Muito bem. A base, ela pode ser um número real, diferente de zero, esse asterisco significa isso. Positivo, mas não pode ser base 1, tem que ser diferente de 1. Então eu coloco assim, ó. Então se você encontrar isso aqui, não ache difícil nem estranho. O A é um número real diferente de zero, positivo, e não pode ser 1. Por quê? Porque o 1 elevado a qualquer número, e 1 elevado a 1000 é igual a 1 elevado a 2, que é igual a 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1 elevado à primeira, que é igual a 1 elevado a zero. Bom, resumindo, você não pode ter o mesmo resultado y para vários valores de x. Né? Ou melhor, infinito. Ó, aqui 1 elevado a zero, isso aqui não é tudo igual a 1. Então a base não pode ser 1. Né? Por quê? Se nós tivermos para vários valores de x o mesmo valor de y, essa função é chamada função constante. Né? Então, se eu tenho aqui, vamos pensar bem, ó, não tem infinitos valores de x? Se o valor do resultado é sempre o mesmo, a função é constante, tá? Então, não é o caso aí. Função exponencial, vou construir agora os gráficos para a gente ver. Vamos colocar aí, então, uma representação que é o A, simplificando isso daqui, é o A positivo, maior do que zero e diferente de 1. Se você quiser gravar somente isso daqui, é a mesma coisa. Então, o A é maior do que zero, positivo, não nulo, aí não pode ser o zero, e obrigatoriamente diferente de 1 para que não ocorra essa situação aqui. Né? Então, em vez de gravar esse, você pode gravar esse aqui, tá? Vamos colocar um exemplo com duas bases diferentes. Aqui eu vou fazer um gráfico considerando a base 2. Tá? Vamos pensar na base 2. Então essa função ficaria, base 2, então ficaria y igual a 2 elevado a x. Tudo bem? O que eu faço? Ó, vem aqui comigo. Ó. Eu tenho aqui o eixo dos x e eixo y. Se o x for igual a zero, nós estaremos aqui. Eu vou colocar aqui, ó, x igual a menos 1, 0, 1 e 2. Vamos fazer as contas. Vai acostumando com a ideia. Se eu fizer x igual a 0, fica 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Já dei essa aula, já expliquei esse assunto na parte de física, mas eu vou revisar isso aqui. Ó. Por que qualquer número elevado a zero dá 1, hein? Porque eu faço assim, ó, 2 dividido por 2 não é igual a 1? Usando a notação matemática, isso é 2 elevado à primeira dividido por 2 elevado à primeira. Na parte de física eu comentei um pouquinho sobre isso, que aqui eu escrevo 1 é o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então dá 2 elevado a 0, tá vendo? Ó? Aqui é 2 elevado a 0. Então 2 elevado a 0 é 1. Então isso aqui é igual, ó, isso aqui é igual a 2 elevado a 0, tá? Então é essa a ideia. Então qualquer número elevado a 0 dá 1. Muito bem. Então eu sei que o gráfico corta o eixo y aonde? No 1. Se o x agora for igual a 1, aqui vai ficar 2 elevado à primeira, né? O que é 2 elevado à primeira?
Hein, turma? 2 elevado à primeira não é 2? 2 elevado à primeira é 2? Então eu vou marcar uma coisa parecida com essa aqui, ó. Olha lá, vamos pegar aqui mais ou menos na mesma distância. Olha lá. Então esse ponto também pertence ao gráfico, tá vendo? Turma, ó, se o x agora for 2, não vai ficar 2 ao quadrado? Ó, eu vou colocar aqui, vou até escrever aqui então, vai? Não, vamos pôr aqui, né? Ó, 2 ao quadrado agora, não é? Ó, x igual a 2. 2 ao quadrado não é 4? Então eu vou pegar aqui, ó, assim e assim. Essa função, ela vai dar uma curva aqui, ó, uma situação meio assim, tá vendo? Essa curva vai ficar assim. Ó, é essa curva aqui, exponencial, tá vendo? Se o x for menos 1, presta atenção, ó, se o x for menos 1, ó, menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à primeira, que é a mesma coisa que 1 meio. Então veja bem, ó, se eu faço o inverso e mudo o sinal do expoente, ó, mais uma vez, ó lá, o 2 elevado a menos 1 não é 1 sobre 2 à primeira? 2 à primeira é meio, tá? Que pode ser colocado assim também, ó. Meio como 0,5. Que é metade de 1, né? Metade de 1 é aqui, ó. Então, se for menos 1, ó como é que fica. Então, aqui é um outro ponto dessa função exponencial. E ela vai ter esse desenho aqui. Só que tem um detalhe importante que você precisa saber bem, saber direitinho. Que eu vou apagar aqui e evidenciar uma situação aí. Tá vendo lá o gráfico da função exponencial, essa curva aqui? Turma, atenção total aqui para uma coisa, ó. Onde ele corta o eixo y, aqui, que é no 1, esta função, lembra, ela é estritamente crescente, então ela é estritamente crescente, ela corta no 1, tá? Vamos só uma observação. Professor, e quando for uma função crescente, como é que é? Função crescente é assim, ó. Eu tenho aqui uma situação dessa forma, depois ele permanece constante, tá vendo? Aí ele é só crescente. Estritamente crescente não tem esse patamar de constância aqui, de constante. Tá? É isso que você precisa saber daqui. Agora, veja bem, ó. Outra coisa que o aluno precisa saber, esses nomes, né? Se aqui o x for bem pequenininho, ó, no caso o expoente aqui é menos 100, esse daqui é o expoente, é menos 1000. Tião já me avisou aqui que eu estava comendo bola. Menos 1000, o expoente menos 1000. Então o x é menos 1000, tá? Lembrar que a base, outro ponto aqui importante, que esta base que eu estou usando, ela é maior do que 1. Veremos o que vai acontecer com o gráfico quando a base for menor do que 1, tá? Então, ó, concentre-se nisso. O que é 2 elevado a menos 1000? 2 elevado a menos 1000 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1000. Sabemos que esse denominador ele é muito grande, mas que esse número jamais seria igual a zero. Então, essa situação aqui é conhecida como assíntota do gráfico. O que é assíntota? Outro nome estranho, mas importante de você saber. Esse gráfico tende ele vai aproximando-se do eixo do x, mas ele nunca vai cortar o eixo do x, tá? Exatamente.
Por causa disso, se eu quiser aumentar aqui para 1 milhão, esse número pode aumentar o que for, esse número aqui nunca será igual a zero, tá? Ele pode ser pequeno, mas nunca vai dar zero. Então ele nunca vai cortar o eixo x. Então, de novo, ele jamais cortaria o eixo dos x. Agora eu vou falar, só um minutinho, eu vou falar sobre base menor do que 1. Vamos utilizar aí um caso, uma base característica, uma base meio, para você ver que o gráfico vai ficar espelhado. Ele vem para cá agora, tá? Isso é importante. Depois resolveremos as equações exponenciais. Ó, x igual a zero, tá? X igual a zero. Vamos por aqui? Isso vai dar 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então eu vou marcar aqui, ó. O 1 é aqui, ó. Então ela corta o gráfico no 1. Vou mostrar para cá. Vou pôr aqui uma setinha, ó. Então ele também corta o gráfico no 1, tá? Muito bem. Voltando aqui, o x. Agora eu faço x igual a menos 1. Então vamos pôr x igual a menos 1. Eu inverto a fração. Ó, invertendo a fração nós temos 2 sobre 1. Elevado à primeira. Tá? E 2 elevado à primeira é igual a 2. Então eu sei que o menos 1, vou juntar aqui, ó. Join. Aqui, ó. Pronto. Vamos vendo aí, vamos prestando atenção. Você vai ver o desenho que vai dar. Ó, turma, agora eu vou substituir x igual a menos 2. Então vai ficar, vou inverter, ó. 2 sobre 1 elevado ao quadrado. Que é 2 ao quadrado sobre 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1. E 2 ao quadrado é 4. Então agora eu venho para cá, ó. Quando for menos 2, o y é 4. Então eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? Como é que tá ficando? Agora eu vou colocar x igual a menos 3, tá? X igual a menos 3. Então vamos lá? No x igual a menos 3, vai ficar como? Vai ficar assim. Agora eu inverto 2 à terceira sobre 1 à terceira. Ó. Porque quando eu inverto a fração, o expoente fica positivo, né? 2 ao cubo é 8. 1 ao cubo é 1. Então agora já dá 8 aqui, ó. Tá vendo? Então eu marco aqui, ó. Passando pelo 8. Olha só. O gráfico, na verdade, ele tem esse desenho. Ele vai ter essa configuração aqui, ó. Essa caneta aqui tá muito... Ó. Peraí. Esse gráfico vai ficar com esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Ó. E a assíntota do gráfico agora tá para cá. Tá vendo? Essa daqui já é a assíntota do gráfico agora. Agora, então, resumindo, ele corta, ó. Ele corta no 1 e faz isso aqui, ó, tá? Essa função com... É isso que eu quero que você grave, olha lá. Quando a base é menor do que 1, e claro, não esqueça que ele tem que ser diferente de 0 e positivo, se ele for menor do que 1, tem esse desenho para cá. Se for maior do que 1, é o modelo anterior, o meu desenho anterior. Agora nós vamos resolver equações exponenciais. Ah, só um minutinho. Então essa daqui, mais uma vez, deixa eu colocar aqui, é a assíntota do gráfico. A assíntota agora está para a direita. E, na verdade, ele tem que estar um pouquinho mais assim, né?
mais próximo aqui do x, tá vendo? Ele nunca vai tocar o eixo do x, ele fica isso aqui. Isso daqui que é a assíntota, tá? Isso daqui que é a assíntota. Ó, peraí. Tá vendo, ó? Essa daqui é a assíntota lá, tá aproximando-se do x, mas nunca vai cortar o x, tá? Turma, ó, uma equação exponencial, agora, veja que a variável x, ou o que eu quero saber, está como expoente. Então eu preciso isolar o x. Por enquanto, teremos uma equação com a mesma base. Veremos que essa base é base 2. Vou mostrar aqui. Quando tivermos bases diferentes, entraremos num outro assunto, que é o assunto logaritmo. Então, o que eu preciso fazer primeiramente aqui para isolar o x? Veja bem, este símbolo aqui, todos nós já sabemos que é chamado de radical, não é verdade? Então, este símbolo aqui é um radical. Beleza, então eu vou traduzir este radical. Antes de qualquer coisa, eu vou entender, eu preciso entender que aqui é 4 elevado à primeira e aqui é 8 elevado à primeira. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o 2, continua normal, e aqui eu escrevo 4 elevado a 1/3. Entende como é que eu estou fazendo? Aí, expoente x igual a 8 elevado a 1/4. Então, eu já fiz a tradução tirando o radical, tá? Outra coisa é fatorar o 4. Então, eu sei que o 4 é 2 ao quadrado. Então, eu escrevo 2 ao quadrado elevado a 1/3. Então, olha como é que vai ficar. 2 ao quadrado elevado a 1/3. Prefiro apagar aqui. Espera aí, vou fazer maior aqui no canto. Turma, então, ó, equação exponencial. Agora a variável está aqui no o x que eu quero calcular está como expoente. Resolva no universo dos reais esta bagacinha. Gente, isso daqui não existe. Acho que eu nunca vou entender, tô lascada. É assustador? Não é assustador porque você vai usar o método solto de resolução. Então, esse método solto é o seguinte. Você vai pegar esse... Tá vendo essa bagacinha aqui, ó? Tem um colega meu que fala assim, bagacinha. Isso daqui é chamado de radical. Tá? E o que eu preciso é traduzir esse símbolo na forma de potência. Então, vamos lá. Vou reescrever isso. Então, vai ficar 2 duas vezes. Aqui, ó, esse raiz cúbica de 4 elevado à primeira, porque na verdade, turma, para falar a verdade, isso começou assim, né? Vamos só retomar aqui, ó. Tudo começou desse jeito aqui, na verdade, né? Quem colocou 1 aqui fui eu. Então aqui é 4, é raiz cúbica de 4, aqui raiz quarta de 8. Então, aqui eu coloco 4 é 4 elevado à primeira, 8 é 8 elevado à primeira, tá? Só para dar uma melhorada aí. Agora eu vou traduzir, então ali é 4 elevado a 1/3, tá? Ó. Opa, nossa, quase caiu. 4 elevado a 1/3. Vamos copiar direitinho? Elevado a x. Igual a 8 elevado a 1/4. Ó. 8 elevado a 1/4. Agora está na forma de potência, tá? E eu tirei o radical. Precisa tirar o radical, não tem jeito. Eu vou fatorar agora esse 4 aqui, ó. Então fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado e isso elevado a 1/3, ó. 1/3, 2 ao quadrado, peraí. 2 ao quadrado elevado a 1/3. Aqui continuou 2 vezes. Agora eu vou colocar um colchete.
melhorar a caneta aqui. Elevado a x, tá? Então vamos conferir. Tudo bem? Olha lá, o que era 4 virou 2 ao quadrado, tá vendo? Igual, o 8 fatorando é 2 elevado ao cubo. Então eu escrevo 2 elevado ao cubo, elevado... Peraí, deixa eu melhorar a caneta aqui. 2 elevado ao cubo. Aqui, ó. Peraí, vamos apagar tudo. Vou começar tudo de novo aqui. Ó, o 8 é 2 elevado ao cubo, elevado a 1/4, né? C e somente C, aqui. Agora eu multiplico aqui os expoentes, ó. Você vai multiplicar esses expoentes. 2 vezes 1/3, 2/3. Então agora fica. E aqui é 2 elevado à primeira, né? Então eu tenho 2 elevado à primeira vezes 2 elevado a 2/3, tá? 2 elevado a 2/3. E tudo isso elevado a x. Tudo isso elevado a x. E aqui a multiplicação dos expoentes também. 3 vezes 1/4, 3/4. Então eu tenho 3/4. C e somente C. Agora eu vou somar os expoentes, ó. Produto de potências de mesma base, somo os expoentes. Então 2/3 mais 1. Então vamos lá devagar. 2/3 mais 1. Vou pôr aqui, ó. Vamos aqui para um cantinho. Ó, 2/3 mais 1. Você faz assim, ó. Vamos somar uma fração. Em vez de colocar 1, eu coloco 1 sobre 1. Multiplico em cruz, 2 vezes 1, 2. E multiplico os denominadores. 3 vezes 1, 3, vou somar. E 3 vezes 1, 3, os denominadores, ó. 3 vezes 1, 3. Então, multiplico em cruz, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 1, 3. Tá? Então, isso dá 5/3. Então, eu vou colocar aqui, ó. 5/3. Tudo isso elevado a x, que nós vamos também multiplicar, tá? Aí, ó, igual a 2 elevado a 3/4, tá? Bom, aqui, mais uma vez, eu vou multiplicar os expoentes. Então, nós temos C e somente C. 5/3 de x, tá vendo que aqui é a mesma base, ó? Se é a mesma base, é o mesmo expoente, tá? Então, eu vou igualar, ó. 5/3 vezes x. 5/3 vezes x é igual a 3/4. 3/4. Como é que eu vou isolar esse x? Então, C e somente C. Eu vou apagar, mas, ó, já sabemos a resposta, ó. Vou passar o 3 que está dividindo multiplicando. Vai dar 9. Vou passar o 5 que está multiplicando dividindo. 5 vezes 4, 20. Então a resposta é x igual a... Dá aqui, Tião, dá para enxergar esse cantinho? Então, x igual a... Olha lá. 9/20. 9/20. Esta fração é irredutível, não dá para reduzir mais. Então, teria esta resposta como alternativa. Ou se fosse uma prova escrita, né, você deixaria mesmo 9/20, que não dá para simplificar mais. E é isso aí, chambala neles até a continuação. Que fácil, agora eu entendi.